Oi, gente, tudo bem? Bom, pessoal, eu estou aqui. Como vocês podem ver, o quadro ainda está riscado. Eu estou com um dado aqui na mão que eu já vou colocar aqui. Bom, eu estava aqui na escola organizando as minhas aulas, gravando aulas. Eu ainda estou de chiquinha ainda, que hoje eu vim assim, em homenagem aos meus alunos. Quem me conhece como professora sabe que eu gosto de interagir mesmo com o aluno, de fazer com que ele se sinta bem com a minha presença. Então, às vezes, a gente usa de apetrechos assim para dar aquela segurança ao aluno e para dar aquele ar de tranquilidade, né? Então, o que acontece? Eu estava observando algumas reportagens, ouvindo alguns relatos, ouvindo algumas histórias de alguns pais, ouvindo o lado dos professores também. Essa situação em que nós estamos vivendo é uma situação muito complicada, muito difícil, a situação dessa pandemia que a gente está vivendo um momento em que não se tem certeza do que está acontecendo. Sabe o que é assim? Que nem cego em meio de tiroteio, que não sabe para onde vai, não sabe o que faça, não sabe em quem acreditar, não sabe para que lado vai. É exatamente o que está acontecendo. Infelizmente, as nossas autoridades, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e acaba você se perdendo no meio das informações. Tem um pouco aí, na minha opinião, essa é a minha opinião particular, eu acho que tem um pouco de jogada política também com certas coisas. Tem aí um aumento de informações e tem assim omissão de outras, enfim. Eu não vou nem parar para discutir isso porque isso acaba estressando a gente. Mas o que eu observo, gente, na questão da educação, são muitos questionamentos a respeito dessas aulas de forma virtual. As crianças não podem chegar até a escola, né? Não podem estar na escola, a escola fica fechada e a gente fica se virando nos 30 para transmitir essas aulas de forma virtual. Aí vem uma questão em que existem crianças que não têm acesso, né? A gente acha que hoje a gente está na era digital, todo mundo hoje tem um celular, tem um computador, e a realidade não é bem essa, viu? Isso é pura ignorância. Tem gente aí, tem crianças que não têm acesso e as professoras têm que, assim, se rebolar, sabe? Para organizar o conteúdo e as aulas e que essas aulas, esse conteúdo, esse conhecimento cheguem às crianças que não têm recursos. Aí vem a questão da falta de compreensão, não é de todo mundo, né? Mas não é de todos, mas assim, falta de compreensão da parte dos pais. Eu não estou falando isso exclusivamente assim, tá falando da escola dela. Não, estou falando assim de uma forma geral. Eu tenho visto isso na escola pública, eu tenho filha na escola pública, eu tenho sobrinhas em escola pública, eu tenho filhos de parentes, assim, então eu ouço muita coisa. Aí vem aquele questionamento dos pais, porque os professores estão de boa e os pais estão tendo trabalho em casa. Tá só pagando, no caso de escolas particulares, eu já vi muitas mesmo, porque eu tenho muitas colegas de escolas particulares, professoras, diretoras, e a gente às vezes troca aquela informação, observa alguma coisa. Então, assim, professor não está trabalhando, então para que manter o aluno na escola? E tem tá acontecendo casos assim que os pais estão dando baixa em matrícula e por aí vai. E aí, em muitos lugares aqui dentro de Campinas, não sei fora, né, em outros estados. Aí vem aquela guerra, sabe, dos pais que não têm paciência com os filhos para fazer as atividades. Muitas vezes as crianças estão mal acomodadas na hora de assistir às aulas, sentadas em qualquer lugar, de qualquer jeito. No caso das escolas que estão transmitindo as aulas em tempo real, ali online, às vezes a conexão não está boa para a criança, às vezes tem aquele retorno
que atrapalha a professora que está dando aula. Tem escolas que não têm o equipamento certo para dar aula. Eu, pelo menos, eu dou aula com o meu celular. Eu monto aqui toda uma estrutura, coloco um bloco, alguma coisa, um em cima do outro. Esse dadinho aqui serve muito para isso. Então, assim a gente vai montando. E aí passa por um aplicativo, coloca algum efeito, algum som. Faz todo um... É todo um trabalho, sabe, que a gente faz para transmitir essas aulas. E aí ninguém pensa, né? Eu estou falando isso aqui mais por conta dos pais, que eu vejo reclamar e os relatos que eu vejo nas redes sociais. Ninguém pensa na situação do professor, né? Pensa a gente está tendo trabalho que... Eu vi um meme ontem, um vídeo que dizia, eu tenho diploma de professora, mas se eu quisesse ser professora, eu estava na sala de aula, eu não quero ter esse trabalho em casa, não sei o quê. Uma mãe reclamando. Aí ninguém vê a situação dos professores, sabe? Porque assim, comigo já não tenho tanto esse problema, porque como eu venho concluindo o curso, o meu curso, minha formação, então assim, eu já alcancei essa área de se trabalhar com informática e educação. Mas tem professores mais antigos que não têm formação para isso, né? E outros, alguns até têm, mas não têm o preparo psicológico para isso. Eu tenho colegas, por exemplo, que diante da câmera para dar aula, dá uma crise de riso. Gente, e isso é molecagem? É porque a professora não leva a sério? Não, gente. Isso é porque, assim, é uma questão psicológica. Tem gente que é tímida, consegue dar aula, enfrenta uma turma com 40 alunos, mas diante de uma câmera não consegue, né? E outra que diante da câmera, não só os alunos vão estar assistindo, mas os pais dos alunos vão estar ali questionando o seu trabalho, fiscalizando, né? Então, gera, querendo ou não, por mais que nós nos preparemos para isso, para enfrentar a sala de aula, mas diante de uma câmera, tem pessoas que não conseguem, trava, né? Quando não dá crise de riso, dá crise de choro, dá gagueira. Tem gente que às vezes se atrapalha no conteúdo, né? E isso ninguém pensa no trabalho do professor, né? Ninguém pensa, então é só bombardeando os professores. Eu só queria chamar a sua atenção para uma coisa. Uma coisa boa que teve de tudo isso é que essa situação das crianças assistindo às aulas em casa tem aproximado os pais dos filhos na hora de uma atividade. Porque tem muitos pais que simplesmente jogam o aluno na escola e o professor, que se vire, né? Tem muitos professores que estão educando os alunos na escola, um trabalho que deveria ser feito em casa, pelos pais, porque quem educa são os pais, a escola ensina, né? Então, tem professores que têm que educar, coisas assim, assuntos pequenos, assuntos assim que é particular de uma família, e os professores têm que ensinar, porque os pais muitas vezes não ensinam em casa. Então, o que acontece? Quando chegou essa situação dos alunos em casa terem que assistir aula e os pais estarem ali monitorando, observando, aproximou os alunos, aproximou as crianças dos seus pais, os pais das crianças, para que os pais vejam o que é o trabalho de um professor na escola, né? Então, ao invés de só criticar, pense um pouco, porque assim, eu tiro por mim, né? Eu creio que outras pessoas também pensam da mesma forma, mas eu vou falar por mim. Se eu pudesse, eu já estaria com todos os meus alunos aqui. Eu tenho irmã que é professora, irmãs que são professoras. Aliás, lá em casa, assim, foi uma coisa que é inexplicável. Praticamente todos são professores, né? E isso vem, assim, de família, já de gerações antigas. Então, o que acontece? Se eu pudesse estar com todos os meus alunos na escola, eu estaria. Minha irmã, se pudesse estar com os alunos dela na sala de aula, ela também estaria, porque a gente se apega e a gente sente falta, né? A gente cria aquele vínculo com a criança e a gente sente falta. E outro é o trabalho da gente, a gente vive nesse ramo, nessa carreira. Foi isso que a gente escolheu e a gente sente falta mesmo, né? Então, queria que houvesse mais compreensão,
da parte das pessoas com os professores de uma forma geral. E que ao invés de os pais assim se afastarem, ficarem brigando e arengando e fazendo guerra com os professores, eu estou falando isso de uma forma geral, viu, gente? Com os professores, seja de escola pública ou particular, ao invés de estar assim, debochando ou fazendo guerra com a situação, fazendo moído, gente, se unam com os professores, porque nesse momento a gente precisa de vocês, tá? Os professores mais do que nunca precisam dos pais, a gente precisa unir forças, porque o nosso inimigo, ele é oculto, né? Ele é invisível, não é que é oculto, ele é invisível. A gente não consegue ver esse vírus que está assolando aí a população. A gente não consegue ver, então nós não podemos estar na escola. Queria muitos professores estar na sala de aula com seus alunos, porque assim, por mais que a nossa profissão ela seja difícil, tem alunos que dão trabalho e tudo, mas se o professor escolheu aquela profissão, ele sabia, o professor escolheu aquela profissão, sabia o que ia enfrentar, né? Então isso faz parte, a gente sente falta. Então, se ajude, vamos dar as mãos aí nesse momento e compreender que não é pela vontade dos professores estar em casa, né? É pela vontade, a vontade nossa é de estarmos aí ministrando nossas aulas de frente aos filhos de vocês. Então, fiquem aí com o meu conselho. O meu vídeo ficou enorme, mas espero que vocês compreendam a mensagem que eu quis passar. Eu sei que os meus amigos professores vão compreender, eu sei que muita gente aí está se identificando com isso.